Apocalipse 19, do 1 ao 10. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Então esse aqui é um parênteses, capítulo 19, cenas no céu, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então aqui a gente vê o louvor, nesses primeiros versículos aqui, a voz de muitas pessoas louvando a Deus, do 1 até o 3, a adoração celestial nos versículos 1 a 7, e ele traz da seguinte forma: a adoração dos anjos e dos remidos, do 1 ao 3, a adoração dos animais e dos 24 anciãos, no versículo 4, é ordenado que os anjos e os remidos adorem, versículo 5, e a adoração dos anjos e dos remidos, novamente, versículos 6 e 7. Esta passagem é a 9ª e última passagem entre parênteses no livro. É inserida entre a revelação da 7ª taça e o segundo advento. Revela eventos no céu pouco antes da volta de Jesus. Então, Apocalipse 19:1, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Vejamos este comentarista, então. Ele nos traz 8 eventos entre o arrebatamento e o Apocalipse. A apresentação diante de Deus é a primeira. Segunda, os santos são declarados inocentes. Terceiro evento, estabelecimento nas mansões, ou nas muitas moradas, como diz aqui no livro de João. Julgamento dos santos, adoração regular, inclusive essa aqui que a gente está lendo. Rotina de vida, as bodas do Cordeiro e a preparação para o segundo advento, a batalha do Armagedon e o estabelecimento de um governo eterno na terra. Depois destas coisas, após receber a revelação da destruição do mistério, a Babilônia, e da Babilônia literal em Apocalipse 17 e 18, João vê as bodas do Cordeiro no céu pouco antes do segundo advento de Cristo à terra. O fato de haver uma grande multidão no céu prova aqui que estas pessoas foram arrebatadas a tempo para as bodas do Cordeiro. Isto contradiz a teoria de que não haverá arrebatamento dos santos ao céu, bem como a teoria de que a ceia das bodas do Cordeiro será realizada nos ares depois que Cristo arrebatar os santos. No arrebatamento, os santos irão imediatamente para o céu,
onde permanecerão durante os últimos 7 anos desta era e durante a tribulação. Então a voz, como grande voz de numerosa multidão, é dos arrebatados, deixa um texto de referência. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, também deixa alguns textos de referência. Depois dessas coisas, diz respeito especificamente ao capítulo 18, mas também, num sentido mais amplo, a todo o livro de Apocalipse. Ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, revela louvor, que é o exato oposto do que está acontecendo na terra. Dizia: aleluia, salvação e honra e glória e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Ele está se referindo aqui a essa multidão que diz exatamente isso. Esse cântico, e trata-se de um cântico, ecoa a antiga declaração: a salvação pertence a Deus. Aqui também mais alguns textos bíblicos sobre esse subtítulo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Começando novamente com os comentários: porque seus juízos são verdadeiros e justos. Nem o homem, nem os seres espirituais podem, com toda honestidade, criticar Deus com respeito ao que ele fez quanto ao sistema deste mundo. Ele julgou a grande prostituta, diz respeito a todo o caminho falso de salvação, independentemente do que possa ser. Não importa quão formoso pareça ser por fora, o Senhor se refere a isso como a grande prostituta. Havia corrompido a terra com a sua prostituição. Isso se refere a todas as religiões do mundo e de todos os tempos. No entanto, também se refere ao fato de que se o pregador não está pregando Jesus Cristo e ele crucificado como a solução para o dilema do homem, então, de alguma maneira, ele está pregando e projetando um tipo de prostituição espiritual. Textos bíblicos: verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Aqui falando do cântico de Moisés, Deuteronômio 32, versículos 4, 35, 36 e 43. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Apocalipse 15, do versículo 2 ao 4. Os remidos entoam o cântico do Cordeiro. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. E aqui o contexto do terceiro flagelo, Apocalipse 16, do 5 ao 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas,
também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. E aqui o finalzinho daquele comentário anterior: vingou das mãos dela o sangue dos seus servos. Quase toda perseguição contra os verdadeiros santos de Deus neste mundo e em todas as épocas veio da falsa religião. Isso começou com Caim. Verdadeiros e justos são os juízos de Deus, continuando os textos, Apocalipse 17, 15 e 16. Aqui a destruição e a descrição da meretriz. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Apocalipse 18, versículos 20 e 24. Também o julgamento de Babilônia. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. E o versículo 3, segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Para todo sempre, esse autor aqui, mais no canto, usado 6 vezes em Apocalipse para referir-se, 2 pontos, a adoração a Deus e ao Cordeiro, a Deus vivendo para todo sempre, a Deus e Cristo reinando para todo sempre, a fumaça do tormento eterno subindo para todo sempre, ao tormento dos ímpios para todo sempre e aos santos reinando para todo sempre. E outra vez disseram aleluia. Esse louvor do Senhor é por causa da destruição da cidade literal da Babilônia. O aleluia no versículo 1 foi proclamado a respeito da destruição da Babilônia espiritual. E sua fumaça subiu para todo sempre, revela o fato de que o juízo dela é eterno. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Gênesis 19, 27 e 28. A destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Judas capítulo 1, versículo 7, exemplos da punição dos ímpios. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E aqui, Apocalipse 18, versículos 9 e 18, novamente recordando os lamentos dos admiradores de Babilônia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade?